Olá, queridos, a paz do Senhor. Já quero te agradecer a tua audiência por você ter clicado aqui nesse vídeo. Já louvo a Deus pela tua vida. Se você ainda não me conhece, meu nome é Clésia Vilarim. Seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui no nosso canal. O meu intuito é ajudar alguns irmãos, inclusive aqueles que não estão conseguindo ir presencialmente nas aulas da EBD. Então, eu espero que consiga te ajudar nesse estudo dessa aula de hoje. Fica comigo até o final que iremos aprender juntos. E a lição que nós vamos estar estudando hoje fala sobre as sutilezas da banalização da graça. Essa lição está inserida nessa lição aqui que é da CPAD. E esse trimestre ela está com um tema maravilhoso, falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. A leitura bíblica que o comentarista separou como base para essa lição de hoje está em Efésios, no capítulo 2, dos versículos 4 ao 10. Antes de começar aqui numa breve introdução, eu gostaria de fazer uma pergunta a você, se você sabe qual é a diferença entre graça e a misericórdia de Deus. A graça de Deus, ele nos dando o que nós não merecendo. E as misericórdias de Deus ele não nos dando o que nós merecemos. A doutrina da graça, ela é o âmago do cristianismo. De acordo com o dicionário bíblico, Beacon, a graça é o amor espontâneo de Deus, ainda que imerecido para o homem pecaminoso, revelada supremamente na vida, morte e ressurreição de Cristo. Nesse aspecto, observamos que a graça é, em absoluto, um dom de Deus outorgado à humanidade. Nasce em Deus, não é coisa que nós possuímos. Então, ela vem de Deus, ela nasce nos céus, ela vem como um presente para as nossas vidas. É preciso se compreender a maneira de conceito bíblico da graça de Deus. Dessa compreensão, os crentes dependem para não banalizar um bem tão precioso. A graça não é a oportunidade da gente fazer o que a gente quer. Pelo contrário, ela é a oportunidade de viver da maneira que Deus quer que a gente viva. O primeiro tópico da lição fala sobre compreendendo a graça. A graça é divina. Graça significa favor imerecido de Deus, como eu já tinha falado agora há pouco. A sua bondade claramente mostrada em seu dom gratuito de salvação que é dado em Cristo. Receber essa graça traz paz. A paz que Cristo estabeleceu entre os crentes e Deus através de sua morte na cruz. Em sua completa soberania e sabedoria, Deus decidiu que as pessoas jamais o encontrariam através da sabedoria humana. Falando sobre a graça é imerecida, em Romanos 3,10 diz que não há justo, nenhum sequer. Cada pessoa deve aceitar que é pecadora e ser responsável por sua própria condenação diante de Deus. Só então poderemos entender e receber de Deus o maravilhoso dom da salvação. Mesmo aqueles que através da graça são justificados e santificados, não são nenhum deles justos por si só. Nenhuma justiça nasce conosco. Em Isaías 64,6 diz que nossa justiça própria é como um trapo de imundícia. Deus quis agir com graça para com todos os homens sem que eles merecessem. E por isso essa graça é um favor imerecido. No tópico 2, fala sobre a graça no contexto bíblico. O 2.1, a necessidade da graça. Adão, como primeiro homem e cabeça de raça, foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer.
Estava garantido para ele a vida imortal, desde que houvesse obediência. Deus disse: certamente morrerás, em caso de desobediência. Isso aí denota uma sentença segura e também terrível. Em Gênesis 3, versículo 6, diz que ele foi tentado, mas ele não foi coagido a pecar. Ele agiu de forma espontânea, né? Ele que escolheu, ele quem quis. E Deus responsabilizou a sua desobediência. Então, se por um lado a justiça divina exige a punição do pecado, por outro lado, o amor de Deus pela humanidade levou-o a prover a morte de Cristo na cruz. Isso como meio de justificação para a humanidade. A gente vê sobre isso em 1 Timóteo 2, versículo 5 e também em João 3,16. Em Romanos capítulo 3, do 21 ao 26, Paulo ensina que a justiça exigida por Deus é uma justiça que nós não podemos produzir. Não tem como a gente fazer essa justiça existir em nossas vidas. Ela realmente vem de Deus. Em vez disso, é a justiça que Cristo realizou por nós, por meio da sua obediência ativa e passiva em sua vida e em sua morte na cruz. E aí, queridos, por essa justiça está fora de nós, a recebemos apenas por meio de Cristo. Não podemos merecê-la. Nós a recebemos somente pela graça, por meio da fé e somente em Cristo. Deus se encontra conosco em Cristo na cruz. O tópico 2 fala sobre a extensão da graça. O fato de que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade não significa que todos serão salvos. A Bíblia afirma que muitas pessoas rejeitarão a Cristo. João, capítulo 12, dos versículos 44 ao 50. Hebreus, capítulo 10, do 26 ao 29. Mas o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E ele forneceu em Cristo o caminho para a salvação. Então todos serão aceitos por Deus quando receberem a graça divina, que é Cristo Jesus. A graça, ela é universal, porque é estendida a todos os homens. Todos os que se arrependerem e confessarem a Cristo podem ser salvos. A graça só se torna eficaz na vida daquele que crê. Marcos, capítulo 16, versículo 16 e João, capítulo 6, versículo 47. O terceiro tópico da lição fala sobre a graça no contexto da reforma, a corrupção da doutrina da graça. Primeiro subtópico. Em 31 de outubro de 1517, as 95 teses de Martinho Lutero foi fixada na porta da igreja em Wittenberg, não sei se é assim que se pronuncia, na Alemanha. Assim, proclamadas as teses que iriam ser ouvidas em todo o mundo, deu-se início à Reforma Protestante. A Reforma foi um movimento eclesiástico, político e cultural nos séculos XVI e XVII, que reagiu contra os erros da Igreja Católica Romana e também do Sacro Império Romano, e o baixo nível moral dos líderes religiosos. Ainda no terceiro tópico, falando sobre a restauração da doutrina da graça. Uma das coisas às quais a reforma reagiu foi o declínio da Igreja Ocidental medieval, um declínio que aconteceu em quase todas as esferas. A reforma se posicionou contra a corrupção da doutrina da graça. A igreja tinha se afastado do firme fundamento da palavra de Deus. Então, os reformadores estavam convictos de que somente através do retorno às Escrituras a doutrina da graça poderia ser restaurada. Foi por isso que lutaram, sofreram e até mesmo morreram.
A gente pode ver essa luta dos reformadores para a volta à palavra de Deus, lá em semelhante também à redescoberta da lei no tempo de Esdras, lá no Antigo Testamento. O retorno às Escrituras pelos reformadores resultou num verdadeiro avivamento e numa reforma genuína e duradoura da igreja. Somente a Escritura é o guia firme e correto da igreja. E a igreja se perde quando se afasta desse fundamento inabalável. E cada pessoa é responsável, cada crente é responsável por estar tendo seu tempo de meditação da palavra, lendo a palavra de Deus, guardando ela no seu coração. Porque quando a gente vê Deus avisando lá no Antigo Testamento a Josué para não se afastar do livro da lei, meditar dia e noite, para ter cuidado de fazer tudo o que estava escrito, para estar em obediência, então a gente vê a preocupação de que Deus tem que realmente o seu povo esteja meditando na sua palavra, para conhecer a Deus cada vez mais e poder fazer exatamente aquilo que Ele quer que a gente faça. Então, quando a igreja se afasta da palavra de Deus, aí vai vir a banalização, porque vai vir os ensinos errados. Né? A pessoa vai estar ensinando aquilo o contrário da palavra de Deus. Então, nós precisamos estar atentos, para estar sempre meditando na palavra e não deixar ela de lado, para que nós também não venhamos a errar e venhamos a banalizar essa graça, esse sacrifício de Cristo que foi um presente para nossas vidas. O quarto tópico da lição fala a graça no contexto contemporâneo. A graça barateada. A expressão graça barata expressa uma vida cristã nominal e mundana. O modernismo olha para longe da revelação divina, enfatizando a autonomia e a racionalidade humana. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Parece que quanto mais crescem, menos os evangélicos influenciam a sociedade em que vivem. Ainda no tópico 4, falando sobre o valor da graça. Cristo, em corpo e alma, durante toda a sua vida na terra, mas principalmente no final, suportou a ira de Deus contra os pecados do gênero humano. Essa ira que estava destinada a cada um de nós. Por esse sofrimento, como o único sacrifício propiciatório, ele salvou da condenação eterna de Deus nosso corpo e alma. E conquistou para nós a graça de Deus, a justiça e a vida eterna. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro, o sangue de Jesus Cristo. Não há mérito humano nisso. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. É isso, queridos, chegamos ao final da aula dessa lição de hoje. Obrigada muito por ter ficado até aqui. Então, que nós possamos verdadeiramente estarmos atentos à palavra de Deus. Martinho Lutero disse, possamos deixar tudo de lado, exceto a palavra de Deus. Se você gostou da aula de hoje, já deixa teu like, deixa teu comentário, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Não esquece de acionar o sininho para quando tiver postado novos vídeos, o YouTube te notificar e você está sempre por dentro do que está acontecendo aqui no canal. Mais uma vez, muito obrigado, fica na paz e até o próximo vídeo.